Olá, aprendizes do Código de Emagrecimento! Vamos entender hoje, então, aqui na semana 1, na aula 4, como desligar essa chavinha que está ligada aí de acumular gordura, não é verdade? Bom, primeira coisa, uma das coisas que fazem com que essa chavinha fique ligada é o seu corpo inflamado. Quanto mais gordura você tem no seu corpo acumulado, mais espaço você tem para acumular toxinas, metais pesados, agrotóxicos, aditivos que estão nos alimentos ultraprocessados e outras coisas, poluição, né? E isso vai inflamando o nosso corpo. E o processo inflamatório, né, ele impede que isso tudo seja eliminado com mais facilidade. Então, esse processo, a inflamação, ela promove doenças e ela faz aumentar cada vez mais a sua gordura corporal, porque ela vai afetar outras engrenagens também, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma dessas engrenagens que é afetada quando você está com excesso de gordura, afetada pela inflamação, é o seu intestino, né? E no nosso intestino, a gente tem ali uma população gigantesca de bactérias, de fungos, de micro-organismos que vivem ali, que a gente chama de microbioma. E esse microbioma, com a inflamação, ele pode estar em desequilíbrio, que a gente chama de disbiose, né? E quem define o nosso microbioma? Várias coisas. O tipo de parto que a gente teve ao nascer, se foi parto cesáreo, se foi parto normal. Quanto de antibiótico a gente já utilizou na nossa vida, a nossa carga genética e a nossa alimentação. Então a gente brinca, né, na área da nutrição que a gente nunca janta sozinha. Na verdade, a gente está alimentando a nós mesmos e essa população gigantesca de bactérias. E olha só o que a gente sabe, o que a ciência nos diz hoje. Que quanto maior a diversidade desses micro-organismos, né, que moram ali no nosso intestino, mais magra é a pessoa. Olha que interessante. Então, se você tem sobrepeso, provavelmente os seus micróbios, né, eles não são tão diversos como deveriam ser. Ou seja, excesso de peso está relacionado com desequilíbrio nessa população de micro-organismos que vive no nosso intestino. E nessa população tem os indivíduos do bem e os do mal, vamos brincar assim. E as bactérias ruins, né, para o nosso organismo, que não produzem ali coisas boas para o nosso organismo e que vão afetar a nossa saúde, adivinha do que elas gostam de se alimentar? De gordura, de açúcar, né? E quando a gente alimenta essas bactérias com isso, quando a gente come isso, a gente está alimentando essa população, elas vão se multiplicando. E essas bactérias, né, elas também afetam a nossa produção de serotonina, que é um neurotransmissor. E isso faz com que a gente fique mais ansioso e tenha mais vontade desses alimentos ainda. Então vai se formando ali, ó, um ciclo de retroalimentação. Então o intestino tem a ver, sim, totalmente com emagrecimento e com inflamação. Agora, claro que os nossos genes, a nossa carga genética, ela também influencia na nossa facilidade ou não de emagrecer, de se manter magro. Mas a gente tem a epigenética, né, que mostra como que os nossos genes podem ser ligados ou desligados com o que acontece no ambiente. E olha só, pesquisadores da Universidade de Cambridge diziam que os genes que herdamos, eles têm uma influência de 40% a 70% sobre o nosso peso. Bastante. Eles afetam o nosso apetite, ou seja, a quantidade de comida que a gente tem vontade de comer e o tipo de alimento que a gente prefere. E eles também interferem na forma que o nosso corpo, ele administra, né, essa quantidade de gordura, como ele queima as calorias. Agora, o estilo de vida é que vai estimular ou silenciar esses genes pró-obesidade. Então não significa que eu tenho gene, então estou fadada, né, a ter problema de controlar o meu peso. Não, porque eu posso modular isso através do meu estilo de vida, da minha alimentação, e é isso que a gente vai fazer aqui no Código do Emagrecimento. Outras coisas que podem estar em desequilíbrio nesse organismo que está com a chavinha de acumular gordura o tempo todo. Os hormônios, que são os mensageiros químicos.
A inflamação, ela desregula os nossos hormônios, como hormônios da tireoide, os hormônios como a insulina, que vão controlar o açúcar no sangue, né? Então, muito comum, principalmente nas mulheres 45 mais, desenvolverem resistência à insulina, diabetes, e isso afeta completamente a sua capacidade de consumir gordura corporal. A leptina, que é o hormônio da saciedade, pode estar completamente desregulado, então você sente necessidade de comer mais. E tem uma outra questão aqui, que é o nosso sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema, ele nos ajudou a sobreviver em períodos de escassez de alimentos na história da espécie humana. Então, toda vez que o corpo ele recebe açúcar e gordura, ele sente um prazer imenso, porque é liberado dopamina, um neurotransmissor para a gente se sentir muito bem. Então, toda vez que o homem conseguia comida, ele tinha, né, essa recompensa, esse prazer imediato. Então, o cérebro ele fica super estimulado se a gente começa a dar muito açúcar, muita gordura para ele, se a gente atende a esse pedido de prazer o tempo todo e fica comendo essas coisas o tempo todo, ele fica super estimulado e aí ele vai querer cada vez mais. É um ciclo vicioso. Agora, vamos lá. Isso tudo acontece com qualquer pessoa, então todos esses desequilíbrios, né, que estão ligando a chavinha de acumular gordura, acontecem com qualquer pessoa que estão com dificuldade aí de emagrecer, né, porque acumularam muita gordura no corpo. Porém, depois dos 45, com a perimenopausa e com a menopausa, as coisas ainda podem ficar um pouco mais difíceis. É uma fase que, devido às alterações hormonais, né, em especial o estrogênio, mas lá na perimenopausa o hormônio o primeiro que começa a despencar é a progesterona. Mas vamos lá, essas alterações hormonais, elas vão impactar diretamente o nosso metabolismo, elas aumentam o risco das mulheres, né, para doenças cardiovasculares, para resistência à insulina, para diabetes mellitus, para osteoporose, depressão, câncer, obesidade. Então, esse código do emagrecimento 45+, ele não vai ajudar só você a emagrecer, mas ele propõe uma mudança de rotina, de estilo de vida. Você vai aprender aqui os hábitos para que você também diminua esses riscos todos que começam a aumentar depois dos 45, quando nós mulheres podemos aí começar a entrar nesse período da perimenopausa, ou climatério e menopausa. E para algumas mulheres esse período começa até 8 anos antes da menopausa em si, que é quando a gente fica 1 ano sem ter nenhum ciclo menstrual, ok? E continua isso depois na pós-menopausa. Então, perder peso vai melhorar todos os sinais e sintomas e essas comorbidades que vão aparecer nessa fase. Eu falo que o aumento do peso depois dos 45, o aumento da barriga, a flacidez, são apenas alguns dos sintomas. Tem muitos outros que as mulheres relatam, ok? E o que muda nessa fase? A gente tem uma diminuição do nosso gasto de energia, então a nossa taxa metabólica ela diminui. Tem uma diminuição da massa muscular e do gasto de energia dos nossos órgãos. Tem uma alteração regional do armazenamento de gordura. A gordura vai mais para a região da barriga, que é uma gordura altamente inflamatória, diferente da gordura do quadril e das coxas. Aumenta o risco de resistência à insulina, aumenta a gordura subcutânea, tem uma redução da capacidade detoxificante do nosso organismo, alteração da nossa qualidade de sono, e tudo isso está impactando diretamente seu controle de peso, está tudo ligadinho, né? Alteração do intestino, né? Então é muito comum nessa fase acontecer aquilo que eu mostrei para vocês. Porém, com estratégia inteligente, é sim possível emagrecer, se manter em forma e curtir essa nova fase da vida, né, em excelente performance. E eu coloco a foto dessas três aqui, né? Eu sou apaixonada pela série Sex and the City e agora a versão mais recente delas, já cinquentonas, né? 40+, cinquentonas, que é muito legal. Então, coloquei a foto aqui para inspirar, que são mulheres aí nessa faixa etária, mas que estão super ativas, que se cuidam, tão bonitas, estão arrasando e cheias de energia,
com seus novos corpos, com suas novas condições de vida, ok? Agora, tudo começa, esse processo todo de transformação começa com um alicerce bem construído, que é o que você está aprendendo aqui no Código do Emagrecimento 45+. Novos estímulos para o seu organismo vão gerar os novos resultados. Novo estilo de vida ativo, saudável, com estratégias inteligentes, vão ativar as vias metabólicas e construir o seu novo resultado. Então, nessas 8 próximas semanas, essa primeira semana é a semana de preparação. Agora se prepara, porque nas próximas 8 semanas você vai sair da sua zona de conforto, você vai sair do seu piloto automático, né? E ativar a sua percepção, que é a base da mudança. Enquanto a gente faz as coisas sem perceber, a gente não consegue mudar, porque a gente nem sabe o que está acontecendo, o que precisa ser mudado. Você vai aprender a criar uma rotina inteligente para aplicar o básico bem feito e construir esse alicerce sólido que você vai usar ao longo da tua vida. Você vai ativar o seu metabolismo para queimar gordura corporal. Você vai mudar o seu corpo e se sentir com a energia renovada. Tá preparada para dar essa largada junto comigo? Sim, eu vou estar do seu lado nesse passo a passo aqui nas nossas aulas. Então veja, você aprendeu hoje o porquê, né? Às vezes a nossa chavinha de acumular gordura tá ali ligado o tempo todo, e por mais que você faça os esforços, você consegue um resultado muito pequeno. Você aprendeu também o que acontece nessa fase especial, né, das mulheres 45+, com as alterações hormonais que começam a acontecer no organismo, e como isso também está fazendo essa chavinha de acumular gordura ficar ligada, e além disso, né, aumentando o risco para uma série aí de comorbidades. Então você entendendo isso, o que está acontecendo no seu organismo, entendendo o problema, você com certeza deu mais um passo rumo ao seu objetivo, ok? E aí, na próxima aula, então, a gente vai começar a planejar aí essa sua jornada do emagrecimento consciente, né? Então, mais um passo aí do nosso Código do Emagrecimento 45+.